Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Papo com Porça. Hoje temos um cara aqui que, dispensa explicações. André Dweck. Eu não sei se eu apresento ele como empreendedor, como entrevistador, radialista, piloto, presidente, empresário. É a porra toda. Bem-vindo ao Papo com Porça. Valeu, meu amigo. Porra, prazer ter você meu aqui, guru. Mano. Porra, que isso. O cara é bondoso. Entrevistado pelo meu guru, Não, cara. o cara ainda é bondoso. Meu, quantos caras têm a oportunidade de serem entrevistados no canal do seu próprio guru? Prazer, velho. Que bom. Eu não sei quanto tempo essa bagaça vai durar, mas que esse cara tem história para contar. E aí, quem tá chegando agora aqui, eu falo que tem muita gente que pega uma aeronave, uma espaçonave e desce na Terra e que não conhece a pessoa. Conta assim, num pitch elevator, que você é um cara que conhece, né? Pitch de elevador. Quem é André Dweck, velho? Quem é o mito André Dweck? Que já fez na vida? Rápido, coisa rápida, que eu sei que senão vai durar 2 horas esse negócio aqui. Zero mito, 100% trabalho, Verdade. Família judia, humilde, começamos do nada. Do nada e mesmo. estamos aqui nos Estados Unidos hoje, sendo entrevistados por ninguém mais, ninguém menos que Fábio Porcel. Não, é verdade. Não, mas vamos contar um pouco dessa história aí. Essa história do começou do nada me impressionou, porque eu queria que você contasse um pouco da história da Fórum, como é que a Fórum começou, para quem não conhece, o teu papel na Fórum Triton, né? Eu acho que desde quando você me comentou, quando a gente se conheceu, do tipo, porra, era uma máquina de costura, quem costurava, o processo que ela evoluiu, aonde você saiu, o que aconteceu, um dos maiores negócios que aconteceu na indústria. Então, eu quero que você conte um pouco para as pessoas que estão começando, e muita gente que é empreendedor, o pequeno empresário que está começando nesse segmento, ou em qualquer segmento, vai se identificar com isso e que é possível, cara. Eu acho que tem um papel um pouquinho antes, um passo um pouquinho antes, né? Que vem da história da minha família, família de judeus. Meu avô veio para o Brasil, foi para o Brasil, na verdade, expulso pela Primeira Guerra, né, da perseguição dos judeus, foi parar na Argentina, com 6 irmãos, não gostou e foi para São Paulo. E o meu bisavô, que era amigo dele, falou assim, olha, por favor, case com a minha filha, porque era questão de sobrevivência na época. Você ia perder a família, né? E o meu avô tinha 44 anos de idade e casou com a minha avó, que tinha 19. E ela não... é um cara sortudo, né? Exatamente. Já tinha vivido a vida, lógico, né? E aí foi para São Paulo, começaram do zero mesmo, né? Tiveram 12 filhos e moravam... Não tinha televisão. Não tinha nada. Só... E moravam num quarto e cozinha. O meu avô era mascate, que ele vendia tecidos na rua, colocava aqui no ombro mesmo. Aquele que é no ombro. Exatamente. E minha avó trabalhava, enfim, de cozinheira nas casas de família. Aonde isso? Na Moca, em São Paulo. Em São Paulo. Moca, aê, Zona Leste, porra! É nóis, cara! Da Zona Leste pro mundo, porra! Eu falo, vocês não acreditam, cacete! E a Moca tem uma história muito legal, daqui a pouco eu continuo contando. E aí, criou os 12 filhos, né, com muito sacrifício. A maioria dos irmãos, que são meus tios, minha mãe, estudaram no colégio interno de crianças judaicas, bancadas pela colônia judaica. Eu fui o único neto que estudei lá. Na verdade, não é estudar, é morar. Eu entrava domingo na escola e saía sexta-feira. Dormia, fazia tudo lá na escola e aprendi muitas lições. Era um internato, exatamente. Chama Lar das Crianças da Congregação Israelita Paulista, lá no Alto da Boa Vista. E ali... eu comecei a minha história de empreendedor sem saber, com 8 anos de idade. E eu vou fazer uma pausa aqui, daqui a pouco eu volto. E a família começou, a Fórum, na verdade, começou com a Triton, que era a marca mais jovem do grupo, em 1975. Meu tio Tufi, né, um gênio da criação, enfim, um dos melhores estilistas da história brasileira, modéstia à parte, falando em nome da família, começou na garagem da casa da minha avó com uma máquina de costura. Meu tio Isaac trabalhava como representante comercial e a família depois foi se envolvendo. Minha mãe também trabalhou na empresa e, em 1981, fundou a Fórum, que era a marca de moda, fashion. A Triton era malharia e aí já tinha um tamanho maior. Minha mãe começou a trabalhar com eles e eu comecei a trabalhar em 1987. Por quê? Eu tinha prometido para mim mesmo, quando eu tinha 8 anos de idade, que quando eu fizesse o Bar Mitzvah é a formação
do menino judeu que ele se torna a maioridade, vamos falar assim. Então, com 13 anos de idade, você começa a criar sua independência. E eu coloquei lá no lado das crianças, falei assim, olha, no dia que eu fizer 13 anos de idade, fizer meu bar mitzvah, eu vou começar a trabalhar. Porque eu quero ter meu dinheiro, eu quero ter minha independência. E exatamente isso. Em 86, eu com 13 anos, fiz o bar mitzvah, falei assim, mãe, eu quero trabalhar. E eu estudava na 8ª série ainda. Não, eu estava na 7ª série, minto. E aí eu fui para a 8ª série, na escola pública, né? A gente não tinha grana. E eu tive que ter uma autorização do juizado de menores. Imagina, um menino de 13 anos de idade para estudar à noite. E eu comecei a trabalhar numa outra empresa do meu tio Samuel, que chamava Afros, também era moda. Uma empresa menor da família. Fiquei lá, acho que uns 6, 8 meses como office boy. E aí eu recebi uma proposta para trabalhar na Fórum. Eu ganhava um salário mínimo e recebi uma proposta para ganhar um salário mínimo e meio, que era 50%. 50% Na minha cabeça era 50%. Fica a dica aí, hein? Exatamente. E eu estava na 8ª série, na escola pública, e eu pensei, falei, na hora, falei assim, olha, eu vou pegar esse 50% que eu vou ganhar mais e eu vou me sustentar minha carreira profissional. Eu comecei a investir numa escola particular. Minha mãe não tinha dinheiro para pagar. Minha mãe era costureira, meu pai era motorista nessa época, das empresas da família, mas ainda era pequena as empresas. E aí eu investi num colegial técnico de administração de empresas. Chama Colégio José de Anchieta, lá na Vila Prudente. Sim. Então, eu trabalhava durante o dia, com 14 anos de idade, pegava o ônibus, ia para a escola para fazer o colegial técnico, que eu queria estudar numa escola particular, lógico, né? Muita gente estudava, eu não tinha condição, então eu me sustentei, vamos falar assim, eu investi em mim mesmo, na minha carreira. E depois, como minha carreira começou a crescer, com 18 anos de idade, eu entrei na faculdade, o Tufi me chamou na sala, já trabalhava na Fora há 4 anos, apesar de ser um garoto, eu já tinha uma certa experiência. Falei assim, olha, tem uma oportunidade para você. Falei, Tufi, pode falar, né? Ele falou o seguinte, a família inteira quer trabalhar no marketing, na criação, no estilo, em vendas. Os caras querem tudo ser estrela. Mas ninguém quer trabalhar na área financeira. Então, eu vou te fazer uma proposta. Se você fizer a faculdade de administração de empresas, que você está indo super bem aqui na companhia, eu vou te patrocinar. Tufi do EC Pessoa Física. Não foi a Fórum, não foi a Triton. Não. Foi o meu tio Tufi ali, que coincidentemente era meu patrão, e falou assim, olha, eu vou te preparar para você ser o presidente da companhia com 30 anos de idade. Ele te falou isso Com naquela 18, data, você tinha com 18 anos de idade. Então, imagina um garoto de 18 anos de idade chegar a um parente, um pai, um tio, uma mãe e falar assim, olha, né? Você vai ter que esperar 12 anos. Ninguém tem essa paciência. Não tem. E eu, na minha cabeça, falei assim, uau, eu vou ser um executivo, vou ser o presidente da companhia. Na minha cabeça é o seguinte, eu já era o presidente. Eu só tinha que esperar 12 anos. Claro. E esperar 12 anos não é esperar de braços cruzados. É trabalhando. E eu passei, o que aconteceu? Eu passei por 17 cargos em 17 anos de companhia. Então, eu aprendi desde fechar uma caixa, fazer uma entrega na loja, trabalhava no final do ano no caixa da loja, trabalhava de vendedor, trabalhei na contabilidade, trabalhei no departamento de vendas, tudo que vocês podem imaginar. Então, eu aprendi toda a operação da companhia. Com 30 anos de idade, eu nasci em 73, o meu tio Isaac, que era sócio do Tufi, eram 2 sócios, minha mãe não era sócio da companhia, me chamou na sala e ele falava uma coisa desde criança para mim, desde que eu era criança. Ele falou assim, olha, quando eu fizer 50 anos de idade, eu vou me aposentar. Você esteja preparado. O Isaac. O Isaac. Que o meu chefe era o Isaac, porque ele cuidava da parte industrial e financeira. E eu trabalhava na área financeira. O Tufi era a parte comercial e de vendas. E aí ele me chamou em 2003, ele estava com 50 anos para fazer 51 anos de idade. Me chamou na sala, nunca me esqueço, era dia 31 de março. Ele falou assim, eu te chamei hoje aqui porque amanhã é 1º de abril, é o dia da mentira. Então, eu quero que você acredite hoje. Eu tenho 2 notícias para você. Eu falei, Isaac, pô, já fiquei feliz, né? Falei, manda a primeira boa, né? 2 notícias. Ele falou assim, a boa é o seguinte, você está aqui há 17 anos, já tinha me formado em administração de empresas, tinha feito a carreira, né? Que o Tufi até me bancou a faculdade. A partir de amanhã, você vai ser o diretor administrativo e financeiro da companhia. Vai ser o diretor executivo. Ele era meu padrinho de nascimento e meu padrinho de casamento. Eu tinha acabado de casar. Falei, uau, vai mudar minha vida, né? Eu lembro que dinheiro de hoje, tinha um bom salário, ganhava R$8.000. Eu lembro do número na época. Como gerente financeiro, eu já era gerente. Eu, no outro dia, passei a ganhar R$22.000. Puta, que já saiu. Mudou já a vida. Uns converseiros. Não comprei nada. Na moca. Não, que aí que é o detalhe. Aí a própria essência judaica, já guardei todo o dinheiro. Já guardou tudo no colchão. Pegou e falou assim, agora nós vamos fazer valer todo mundo que me conhece como judeu. Pegou e enfiou tudo no colchão de casa. E aí tem a segunda notícia. Falei, pô, legal, abracei ele, chorei. Enfim, super emocionante. O cara que era meu padrinho de nascimento e padrinho de casamento.
Falei, legal, tô saindo da sala. Ele falou, onde você vai? Falei, Tem a tinha segunda, duas. Falei, putz, ferrou. Agora vem a notícia ruim, né, cara? Vai vir uma bomba. Ele falou Sim. assim, é o seguinte, e eu estou me aposentando no dia 1º de julho. Eu vou sair da companhia, você vai ficar no meu lugar. Falei, como assim, Isaac? Você foi o meu mentor, você é o dono da empresa, você é o sócio do Tufi. Falou assim, rei morto, rei posto. Eu, quando assumi a direção dessa empresa, eu tinha 20 anos de idade e não tinha nenhum estudo. Você está aqui há 17 anos, você estudou para estar onde você está e você está tendo uma promoção por mérito, por teu trabalho, por tempo, por investimento. Você seguiu o beabá daquela conversa que o Tufi teve com você com 18 anos de idade quando você entrou na faculdade de administração de empresas. E aí, de 2003 a 2008, a gente profissionalizou a gestão, cheguei com o Tufi, sentei com o Tufi e falei, Tufi, tá legal, você é o diretor da empresa, mas eu não sou teu sócio, eu preciso ter uma autonomia, lógico que controlada, mas eu não posso fazer o que o Isaac fazia, porque ele era teu sócio 50%. Então, a gente criou um plano de profissionalização da companhia. Eu falei assim, Tufi, vai ser mais fácil, porque a gente vai colocar um plano aqui, contratamos uma consultoria para ajudar a gente e eu fiz um plano para ele do que eu imaginava, de abertura de capital, coisa que eu estudava, né? Então, não tinha internet na época com tanta informação, tanto blog, tanto canal de YouTube, rede social, não tinha nada disso. Era mais entrar no livro mesmo, assistir alguns documentários, enfim. Mas eu tinha isso na minha cabeça. Falei assim, vamos preparar a empresa para abrir capital em 2010. Isso era 2003. Tá? Então, eu estava com 30 anos de idade. Passou mais um Novo, hein, velho? super novo, mais novo, mas com 17 anos de experiência. Não, com maturidade. Então, é que você começou novo, né? comecei muito novo. E, enfim, apanhei muito, né? A vida bateu muito ali, né? Desde da escola do colégio interno, tal, e estudar na escola pública à noite. Então, isso foi me dando maturidade e calo, né, cara? Vai exatamente, calejando. você vai apanhando, vai aprendendo, né? Então, eu olhei e falei assim, uau, esse negócio é possível. E eu já imaginava, né? Falei, pô, já estou imaginando eu lá na Bolsa de Valores, batendo martelo. Entendeu? Coisa de louco, né, cara? Porque a gente não tinha estrutura para isso. Era uma empresa super familiar. Não, nasceu na garagem. Exatamente. Nasceu com uma máquina de costura. Da Singer. E mesmo assim, naquele momento, era ainda uma empresa familiar. Então, a gente estava fazendo uma transição de uma companhia familiar para uma transição de empresa profissionalizada, com a família dentro ainda. Então, o meu tio estava lá, minha mãe estava lá, tinha alguns primos, alguns tios. E nesse processo desses anos, aí de 2003 a 2008, e aí eu vou falar por que de 2008, a gente começou a fazer todo o processo de governança corporativa, que é uma coisa que tem que fazer. No momento que a tua empresa começa a pensar grande, ela precisa estar com todas as suas diretrizes, seus processos auditados, tudo bonitinho, todo mundo sabendo qual que é o plano da companhia, porque era uma empresa grande. Se fosse traduzir, eu acho que é muito importante isso, traduzir para o nosso público, governança corporativa, o que seria na prática? Você que viveu isso, porque muita gente vê isso, ou não conhece, ou não sabe, ou é uma coisa distante, ou aprende na faculdade, você viu na prática. Se você pudesse resumir governança corporativa numa frase, governança corporativa é você organizar os processos e seguir uma linha que qualquer pessoa que vá olhar aquilo lá saiba que aquilo lá está 100% correto e 100% legal. Padrões e processos. Exatamente. O cara vai chegar com um livro e falar assim, faz isso aqui. O cara vai, se ele botar esse livro de receita, no final sai um bolo. Exatamente. Qualquer um que entrar lá, pega e faz. Inclusive com terceiros. Por exemplo, a gente tem que saber se a fábrica que a gente trabalhava com mão de obra escrava ou infantil. Então tinha processo para checar isso. Por quê? Porque a gente não queria, a gente tinha um branding, tinha uma marca. A Fórmula Triton não era um produto, não era uma calça jeans ou uma camiseta. Então tinha isso. Então a gente também implantou várias coisas e aí nesse meio tempo para crescer, a gente sabia que a gente tinha que adquirir algumas marcas. Porque era o processo de abertura de capital em 2010, e aí, logicamente, com assessoria de algumas boutiques financeiras, começamos a conversar com uma marca, começamos a conversar com outra, e eu já estava mais experiente na companhia, já era vice-presidente. Isso mais ou menos em 2005. Fui promovido, a gente contratou um vice-presidente do mercado e eu fui promovido. Então, qual que era a estratégia do Tufi? Que foi genial, não é porque eu estava lá e fui escolhido na época, é porque você tinha uma inteligência de mercado, de alguém que estava trazendo de fora, mas não perdia a cultura da empresa. Então, a gente uniu justamente aquela questão de marca, né, de cultura da companhia, de processo, de governança corporativa, com alguém que via uma visão de fora. E aí, nessas conversas que a gente começou a ter com o mercado,
Um dos bancos de investimento que a gente foi conversar falou assim: peraí, mas em vez de vocês comprarem alguém, por que vocês não vendem a companhia? Uhum. E aí a gente falou assim: mas peraí, porque tem uma pessoa interessada. E a gente recebeu uma proposta lá, de uma pessoa que, inclusive, estava conversando com um dos nossos maiores concorrentes. E ele fez uma proposta, assim, aparentemente boa, e chegou para o Tufi, falou da proposta. Eu falei: Tufi, mas espera aí, mas para a gente vender, a proposta pode ser boa, mas a gente pode ter uma proposta melhor. A gente não sabe quanto vale se a gente não tem a segunda proposta. Claro. E daí a gente fez uma estruturação. Tem base de comparação, né, cara? Exatamente. E a gente fez um valuation, né, que é a valorização, né, para você saber Saber quanto que a empresa quanto custa. vale, né, Aham. a companhia. E aí a gente foi conversar com essa boutique financeira de M&A, né, de fusão e aquisição, e a gente recebeu 11 propostas para vender a Katsu. companhia. É mesmo? E o que foi o mais legal do Tufi? Que isso, por isso que eu falo que ele é um gênio. A gente não olhava as propostas mais altas financeiramente. Que legal. Olhava as propostas que perpetuariam a marca. Demais. Porque ele queria que a Triton, a Fórum e a Tufi Dueck, que era o nome dele, uma coisa super complexa. Sim. Imagina você vender o seu nome, que é uma marca, Uhum. e você passar no outro dia na frente daquela loja e falar assim: o Tufi Dueck aqui não sou mais eu, é uma marca. Você tem que desassociar. É muito complicado, Sim. mentalmente e para o mercado. Eu sei porque meus amigos até hoje vão para São Paulo, faz 12 anos que a gente vendeu a empresa, tira uma foto e fala: putz, lembrei de você, passei na loja de vocês, da família. Falaram: não é nossa desde 2008, nós estamos em 2020. Então, isso daí acho que foi muito legal e deu uma base muito grande para eu estar aqui hoje. Porque eu já era, até eu falei eu tenho um canal no Telegram, né, chama Empreendedorismo Sem Fronteiras. E eu falei um assunto muito simples essa semana, que eu gravei um podcast, que é empreendedorismo versus novos empreendedores. Porque as pessoas confundem o empreendedor, não necessariamente ele precisa ser o dono da companhia. Você que trabalha aí na sua empresa, que tem um patrão, que tem o seu chefe, se você está fazendo alguma coisa nova, que está ajudando a companhia, se você está desenvolvendo alguma coisa que a companhia não enxergou, você já é um empreendedor e nem sabe. Então, vá conversar com o seu chefe. Eu falo porque a minha companhia aqui, a minha imobiliária, a Dueck Realty, a minha sócia hoje, ela era uma corretora e eu dei uma participação para ela. Que legal. Por quê? Porque ela enxergava mais. Então, o empreendedor não necessariamente precisa ser o dono. E eu tinha isso nato lá na Fórum, eu não sabia. E isso quem me falou foi o Isaac. Quando eu assumi a posição dele, daquela história do rei morto, rei posto, ele falou assim: você já é dono da companhia, você nem percebe. Eu falei assim: como assim, Isaac? Eu só estou empregado aqui há 20 anos. Eu falei: não, você age como dono. Você cuida, às vezes, do patrimônio mais do que a gente. Você economiza mais. Você fica mais de olho, você fica chateado quando o negócio não dá certo. E aí eu comecei a prestar atenção, aquelas coisas que ele me falou. Eu falei assim: eu lembro de finais de semana eu estar arrasado porque aconteceu uma coisa ruim na sexta-feira na empresa. Todo mundo ia para o bar, no happy hour, e eu ia para casa, porque eu estava chateado. Eu não admitia eu ir para o bar, dar risada, se o negócio tinha dado errado. E as pessoas separavam, tiravam o chapéu de empregado e colocavam o chapéu do final de semana. E curtiam o final de semana. Eu não conseguia fazer isso. Que era um defeito, mas, ao mesmo tempo, era uma virtude, porque os donos da companhia, apesar de serem meus tios, olhavam e falavam assim: pô, o cara ficou chateado. Ele podia ir para a praia, mas ele não foi. Ele ficou em casa, chegou segunda-feira e falou: e aí, como é que foi teu final de semana? Foi difícil, fiquei refletindo, o que aconteceu de errado, não sei o quê. Isso quem pensa é dono. Tá? É o empreendedor. Tá? Não é nem o dono, é o empreendedor. Então, a minha história de empreendedorismo começou aí, e aí eu comecei a plantar um pouquinho da história dos Estados Unidos, que é onde nós estamos hoje. Que loucura, hein, cara? É. E aí, você vendeu a empresa, legal. Aí você falou assim: bom, o que eu vou fazer segunda-feira? Aí toca aquele grilozinho assim. Cri, cri, cri. Como é que foi esse desmame psicológico? Não estou nem falando. Porque você é um cara ativo. Sim. Você poderia ter diminuído. Pode ser que você tenha diminuído tudo, mas não sei se você poderia ter parado, não faz diferença. Mas psicologicamente, como é que foi diminuir esse ritmo? Eu acho que tem duas questões, né? Quando a gente vem de uma companhia muito grande, ela vem com duas coisas. Primeiro, uma rotina de muitos anos de um trabalho insano que você se envolve com aquele negócio e você não percebe. Tá? E eu vou te citar um exemplo besta. A nossa fábrica era na Moca, lá onde a gente morava. E eu, depois que eu casei, fui morar em Arujá, que era meia hora da Moca, tá? Que era uma região de cidade dormitório, que a gente chama aqui, são casas de condomínios. E eu fiquei durante 17 anos, na época, né? Não, minto, 21 anos, que eu fiquei o tempo na Fórum, fazendo o mesmo caminho. Um mês depois que a gente vendeu a empresa, que eu não estava mais lá,
Na verdade, eu fiquei fazendo a transição durante 3 meses. Mas um mês depois que eu saí da empresa, eu continuei todos os dias indo para fórum. E eu chegava na porta e falava, nossa, Quanto tempo? um mês. Mentira. 30 dias ou 20 dias. Não, mentira. Chegava lá e aí? O piloto. Não, eu chegava na empresa e falava, nossa, Não era pra não cá é que eu mais tinha aqui. que vir. Exatamente. Então a minha cabeça ainda estava na fórum. Tá? Pra você ter uma ideia, final de semana, normalmente quando eu ia para os shoppings, né, a gente tinha a maioria das lojas no shopping, estava com a minha esposa, com a minha filha pequenininha na época, eu só tinha uma filha, e a gente ia no shopping, e minha mulher ia, sei lá, fazer alguma coisa, falava assim, me espera meia hora que eu vou dar uma passada na loja, da Fórum, da Triton, da Tufiduec, ia lá conversar com o gerente, saber como é que tá, o tamanho das vendas, se precisar de alguma coisa. Mesmo depois que a gente vendeu, desse um mês, teve loja que eu entrava na loja, e tudo bem, e aí, como é que tá as vendas? Tá legal. Depois eu saí e falei, nossa, mas eu não trabalho mais aqui. Então, uma coisa que foi muito louca, porque a Fórum fazia parte da minha vida. Tanto que eu falo que o meu sobrenome mudou. Eu era o André da Fórum. Eu não era o André do EC. Eu não era o André qualquer coisa que você possa imaginar. Eu era o André da Fórum. Para os meus amigos, logicamente não para a minha família, para os fornecedores, para os clientes, todas as pessoas que eu me envolvi, me relacionei durante 21 anos. Então, isso é uma coisa muito legal, ficou um sentimento muito bom. Mas, aí respondendo mais assertivamente a sua pergunta, a partir daí eu estava com 35 anos de idade, foi bom financeiramente para todo mundo, para o meu tio, enfim, para mim que liderei o processo de venda da empresa, até uma coisa que foi muito legal, que eu tenho muito orgulho, e sem nenhuma falsa modéstia, na época eu nem sabia disso, mas um jornalista que veio me falar isso, falou assim, olha, como você se sente sendo o responsável pela maior operação de venda da história da moda do Brasil? Isso é um jornalista depois que a gente vendeu a empresa. Eu falei, nossa, mas foi isso mesmo? Ele falou, foi. Falei, me fala uma aí. Eu não tinha pensado nisso, porque a gente fez a negociação, foram 8 meses de negociação, 81 reuniões. 81. Eu participei de todas. O Tufi participou de 3, porque emocionalmente ele não tinha como participar como fundador, então ele participou da primeira, uma no meio, logicamente, porque precisava da presença dele, e o dia de assinar. E o resto foi eu tocando com advogados, com auditores, com os compradores, com as boutiques financeiras, com os bancos. Eu falo que eu fiz um MBA da vida em 8 meses. Tá? Isso me deu uma base muito grande para estar aqui. E aí, de 2008 a 2012, o Tufi tinha um contrato de 5 anos de non-compete, que ele não podia trabalhar. E na negociação da Fórum tinha uma marca que era da minha prima, chamada Karina Dueck, da filha do Tufi. Ela não entrou na venda. Então, a gente fez toda a estruturação, começamos do zero. Aí, eu era empreendedor de verdade, dono, sócio, e a gente montou uma holding de investimentos, que eu também fazia parte da gestão e era sócio minoritário com o Tufi. E comecei a olhar para os Estados Unidos como um mercado de oportunidade de investimentos. E aí eu coloquei na minha cabeça, aquele mesmo negócio que o Isaac fez com 50, eu coloquei na minha cabeça com 40. Falei assim, olha, com 40 eu quero dar uma oportunidade para os meus filhos de morar fora do país. Eu quero ter uma oportunidade de ter uma experiência internacional e eu quero ser dono sozinho de um negócio sem ter a sombra do meu tio, porque era uma coisa que eu tinha no meu íntimo, que eu me testava. Eu falei assim, putz, mas será que eu cheguei a ter a presidência da companhia com todo o estudo, com todo o sacrifício em 17 anos, em 20 anos, porque eu era um cara bom ou porque eu era parente? Você fez esse Eu me questionamento? fiz esse questionamento. Normal, né, cara? Me Normal. fiz, apesar de eu ter consciência que não era isso, mas eu queria me provar. Então, vim para os Estados Unidos, montei a Dueck Realty, vai fazer 8 anos agora, em maio. Vou fazer um adendo para você molhar sua boca aí, que é o seguinte. Essa é a síndrome do filho do dono. A síndrome do filho do dono é o cara rala o cu na ostra. Porque ele tem que trabalhar mais do que todo mundo e provar que o sucesso dele não é mérito de qualquer parentesco que ele tenha com o dono. Verdade. Então, você pode ter certeza, cara, que o que te levou até lá não foi porque você era sobrinho do Tufi. Não, até porque a família tinha muitos sobrinhos lá que trabalhavam, tinha os filhos Sim, dos dois sócios. Quantos E poderiam tinha os irmãos estar não, no tinha, teu lugar? assim, 50. Porra, A tinha família 12 era 50. lá. Alguém teve 12 filhos nessa família toda aí, o meu avô, né? Teu avô. Depois ficaram Não, 9. E aí você imagina a probabilidade. Então, tira isso da tua cabeça, velho. Porque isso é a síndrome do filho do dono. E quer que eu falo? Eu tive muitas lições disso. Por exemplo, um funcionário chegava atrasado. Ele tinha lá descontado no salário dele, bateu o cartão. Eu batia cartão. Batia cartão.
O meu, além de descontar, eu era chamado na diretoria. Por que você chegou atrasado? Putz, olha, peguei um trânsito, não sei o que. Eu falei assim, você não pode chegar atrasado. Falei, mas e o fulaninho lá que chegou também? Você tem que dar o exemplo. É isso aí. Então, eu posso falar, porque se você começar a chegar atrasado todo dia, eu não tenho como chamar a atenção daquela outra pessoa. Então, você tem que ser o primeiro a chegar. E o Tufi isso daí era uma coisa fora de série. Ele era o primeiro a chegar na empresa Ele era. e o último a sair. Então, às vezes, eu chegava às 7 da manhã, falava, cheguei mais cedo. Começava todo mundo a trabalhar às 8, tava o carro dele lá, tava o carro. Aí eu ficava até às 9 da noite, aqueles dias, né, de reuniões e trabalho. 5 horas da tarde parava de tocar o telefone, todo mundo tinha ido embora, ficava trabalhando. 9 horas da noite ia embora, o carro dele estava lá. Eu ficava louco, falava, putz, o cara trabalha mais do que eu. Por isso que ele chegou até onde ele chegou. Eu queria deixar claro para algumas pessoas o que foi a Fórum. Porque, para mim, ela é muito importante, muito viva, mas pode ser para algumas pessoas não deixa claro. A Fórum representou muito para mim. Eu não sei, a Fórum foi a primeira empresa? Foi a Triton, a primeira marca. Foi a Triton a primeira marca. Então, eu queria que você contasse a grandiosidade que foi a Triton, depois a Fórum, depois a Tufiduec, que foram as três, acho que as principais marcas e a principal negociação. O que foi essa empresa? O que vendia? Como é que foi esse negócio? O que era? Porque muita gente vai escutar a gente falando aqui nessa entrevista de Fórum, Triton. Qual que foi? Como é que começou esse negócio do tipo, o que vendia? Eu acho que a gente vendia um estilo de vida. Boa. Então, não era roupa. Não era só produto. A famosa calça da Fórum. Não era só a camiseta da Triton, a calça da Fórum ou o vestido da Tufiduec ou da Fórum Tufiduec. E você sabe que eu achava que a primeira empresa tinha sido a Fórum. Todo mundo, porque era a primeira marca que a gente investiu. A Triton começou no atacado, vendia para as grandes magazines era nos anos multimarca. 70. Era multimarcas. Entendi. Nos anos 70. Entendi. A Fórum, a primeira loja de varejo, em 1986, no Shopping Morumbi, foi da Fórum. Então, a Triton começou no varejo só em 92. Então, como marca, a Fórum despontou. Como desfile que o Tufi fazia, participando, que na época era o Fitoervas Fashion, não era nem o São Paulo Fashion Week. São Paulo Fashion Week. Exatamente. Começou lá com a Cristiana Arcangeli e outros estilistas, na época, né, empresários de moda, foi com a Fórum. Então, a Fórum conseguiu ter uma visibilidade nacional muito grande. Tá? E o que eu falo assim da Fórum, da Triton? É uma coisa que eu tenho muito orgulho, né? Eu entrei num grupo do Facebook essa semana das pessoas que eu estudei na 4ª série do primário. Eu não vejo, isso foi em 1984. Fazem muitos anos, né? Mais de 30 anos, né? Então, e as pessoas falam assim, nossa, a Fórum marcou a minha vida. Porque o dia que eu conheci meu namorado, eu estava com o vestido da Fórum. Ou a Triton marcou a minha vida, porque o dia que eu estava com aquela jaqueta tal, foi o dia que eu fui promovido. Então, eram marcas que ficavam na memória das pessoas. Fez parte da história das pessoas. Então, isso é uma coisa que é muito difícil uma marca conseguir. Que é transcender a questão de produto e entrar no dia a dia das pessoas. Que hoje o celular faz isso. Sim. Entendeu? Então, são coisas que na época você não tinha um celular, você não tinha internet e as pessoas consumiam marca. Por quê? Porque posicionava. Você chegava num lugar e falava assim, olha, aquele cara usa a calça da Fórum, ele é um cara bacana. Ela era uma... Não vou dizer se é uma marca de status, mas ela tinha um posicionamento diferente. Era de status. Era de status, né? Era de status. O cara pedia de Natal uma calça da Fórum. Era um puta de um presente. O office boy juntava dinheiro para comprar uma calça da Fórum. comprar. A calça da Fórum. A calça da Fórum. Que era aquele famoso Fzinho. Assim, isso, na placa de trânsito. Na placa de trânsito. Isso. Que você acha que comentou comigo que vocês tiveram até que registrar... Não, sempre, né? Sempre. Registramos a placa. A placa. Porque tinha outras marcas. A maior ação de falsificação de uma marca no Brasil foi exatamente de uma marca que usou o H na placa de trânsito. E a gente ganhou essa ação. A ação começou em 1984 e rolou, sei lá, 15 anos. Brasil, a gente conhece como demora as coisas de processo de marca, né? Principalmente. E foi o maior processo de falsificação de marca. Você não pode. Você não pode fazer uma marca e usar a letra da Coca-Cola. Não pode. Mas não importa. Mas não é Coca-Cola. Não importa. Aquela letra é da Coca-Cola. A maçãzinha da Apple é dela. Você não pode fazer uma pera igual e com dentinho ali. Cortadinho. Não pode, porque exatamente, né? E tinha muito isso. Tinha bastante. Você comentou comigo que qual que era a porcentagem de calças que, por exemplo, estava no mercado, a porcentagem de calças falsificadas da Fórum? Era mais do que 1 para 1.
Mais do que 1 para 1. Mais do que 1 para 1. Então, para vocês terem uma ideia, a gente pegou uma vez uma fábrica no Paraguai que cruzou a fronteira, é difícil, né? Você tem que ter legislação, outro país. Uma fábrica tinha 100 mil calças jeans falsificadas. Mentira. Uma fábrica no Paraguai, que vendia para o Brasil. Inclusive, uma pessoa registrou a marca Fórum lá. No Paraguai. No Paraguai, falou assim, olha, a gente ligou, falou assim, olha, desculpa, tal, queremos... Falou assim, não, eu sou o dono da Fórum. No O Paraguai. cara falou assim, não, a Fórum é minha. Vocês são dono da Fórum no Brasil. Fórum Paraguai sou eu. Brasileiro ou paraguaio? Um paraguaio. Um paraguaio. Paraguaio. Malandrinho, Paraguai. Malandro, mas ele usou a lei. E aí a gente teve que destituir. E Não, deve assim, ter foi sido uma uma dor de confusão. cabeça Porque essa. atrapalhava. Porque ele vendia na rua 25 de março, em São Paulo. Então ele atrapalhava o mercado. Entendeu? Mas hoje eu olho, logicamente que ninguém ficava feliz. A gente tinha uma equipe de 10 ou 15 pessoas só para cuidar de falsificação. Falsificação. Né? Mas eu olho e falo assim, só era falsificada e tão falsificada porque a marca tinha muito poder. Que é uma coisa, que é uma palavra que é quase uma ofensa, né? O brasileiro fala assim, nossa, eu tenho uma marca poderosa. É como se você estivesse falando assim, nossa, que cara arrogante, que cara prepotente. Não. A marca é poderosa, não sou eu. Não é você. Entendeu? Então é o poder de uma marca. Então voltamos a falar assim, a Apple lança o celular, a marca é tão poderosa que o cara faz fila na porta para ter aquele produto. E a gente conseguiu isso numa época que não tinha internet, não tinha social media, tinha que gastar. Eu lembro que as nossas verbas publicitárias, para você estar numa revista Vogue, numa revista de circulação nacional, na capa dos jornais, era uma fortuna. Era muito caro. Era muito caro. Exatamente. E a gente conseguiu, na verdade, a maior visibilidade foi o boca a boca. Não foi nem a propaganda, foi o boca a boca das pessoas usarem. Era viral. Falar. Era o marketing viral. Era o marketing viral offline, que é o marketing boca a boca. E a gente quer saber se você tinha uma calça falsificada da Fórum, hein, mano? A gente já pegou o seu IP aqui no YouTube e nós vamos atrás de você. Porque eu tive uma, tem que falar. Não, mas eu vou te falar, não tive falsificada. O que eu fiz uma vez... Já falou, já se queimou. Não, eu tive uma calça da Fórum. Acabou a entrevista, hein? Uma calça da Fórum que meu pai deu, e aí eu fiz o seguinte, e aí meu pai tem um carinho muito grande por você, eu já te falei isso, a história de vocês é muito parecida, a gente só não construiu uma empresa tão grande assim, mas a gente também começou de baixo, eu cresci dentro da malharia do meu pai, puxei muita máquina junto com meu pai, trabalhei e ajudei muito ele. Ele me deu uma vez uma calça da Fórum e aí eu não é que eu comprei uma falsificada. Eu fiz um dublê. Sabe quando os caras fazem dublê de carro? Eu comprei uma, aí eu peguei a etiqueta que vinha por dentro, que também era uma plaquinha, cortei bonitinho e botei numa outra calça, tipo, acho que costurou. da Lee. Customizei uma calça da... Então era uma calça da Leves Forum. Ficou ridículo. Ficou horrível, óbvio, ficou horrível, mas eu fazia sucesso. Fazia sucesso. Era um símbolo de status. Sim, era um sim, símbolo é de verdade. status Verdade. E muito bacana. Foi uma para mim marcou muito e a gente viveu muito essa época. E falando ainda dessa época de ouro, vamos dizer assim, porque foi uma época de ouro da confecção. Sim, da moda brasileira. Da moda brasileira. Sim. Não tinha os importados ainda. Não tinha os importados, não tinha nada contra, e o assunto aqui não é esse. Não tinha os bolivianos, não tinha esse exagero de um trabalho quase escravo de grandes marcas, não tinha essa infestação dos chineses. A qualidade era qualidade melhor. era outra, era melhor. Então, o assunto aqui não é esse, mas foi uma época de ouro. Sim, foi uma época de ouro da confecção. E todos os concorrentes, né, que ajudaram a gente a crescer, a Elos, Starup, Zump, Pacalolo, Zump, Pacalolo, todo mundo jogava Officer. com a mesma regra do jogo. Você não tinha era o varejo, cotovelada no varejo. Era roots. A parada era muito roots. Então, e coincidentemente, naquela época, eu te contei essa história, a gente provavelmente deve ter fabricado alguma coisa para Triton e tinha até fornecedores em comum, que era a Tuca. Sim. A Tuca, o Edson, pais da Camila, que estudavam comigo no mesmo colégio no Santo Antônio. A Camila foi até uma namoradinha minha de criança. Então, próximo da Fórum, então a gente viveu essa história que mudou totalmente. Hoje o jogo é outro. E aí a minha pergunta é, se essa venda foi boa, como é que seria essa adaptação no mundo de hoje? Essa diferença, essa globalização, porque a gente viveu a globalização, a abertura do mercado, Sim. Plano Collor, quando o Collor abriu, comércio exterior. A Zara entrando no Brasil. Zara entrando no Brasil, e aí virou tiro, porrada e bomba para tudo quanto foi lá. Verdade. Como é que a gente tem que enxergar essa
atualização de mercado? O que vocês provavelmente deveriam que fazer com o mundo atual hoje, se você tivesse hoje lá como presidente? Você foi presidente, né, do grupo. Como é que seria isso? Bom, primeira questão, eu acho que a gente vendeu na hora certa. Sem dúvida. Porque foi no pico histórico da companhia. O Tufi teve muita sabedoria de deixar o ego de lado, porque isso existe em qualquer ser humano, principalmente num criador. Sim. Tá? É um artista abrindo mão da sua, entre aspas, profissão, Sim. né? Não que levava o nome dele. Exatamente. Inclusive. Mas eu acho que foi muito bom porque o comportamento das pessoas mudou de lá para cá. Em 12 anos, o comportamento mudou. Do consumidor. Da compra. De prioridades. Então, vou dar 2 exemplos básicos e vou fazer 2 comparações que você que está assistindo a gente com certeza vai se identificar. O primeiro é o seguinte: quanto que as pessoas gastavam com uma conta de celular por mês ou com uma conta de internet por mês nessa época? Quase nada. Mas quanto elas gastavam com roupa? Muito. Muito mais. Então, outro comportamento. Quanto que as pessoas gastavam por mês para ter um carro, para trocar a roda do carro, para pôr um som, para pôr um adesivo, um filme na época, na nossa época? Muito. Quanto elas gastam hoje? Quase nada. Elas querem andar de Uber. Então, a tecnologia tirou 2 mercados consumidores. A indústria do automóvel vai sofrer, está sofrendo, e a indústria da moda está sofrendo. Eu tive agora em Boston, fiquei muito triste. Eu vi 2 opostos fechando, falindo, que é a Barnes New York, que é uma das grandes magazines de luxo do mundo, que era um lugar que a gente tinha um sonho de vender, e a gente conseguiu no ano 2000 vender a marca Tufi Dweck, que a gente tinha um showroom em Nova York na Barnes, e também a Forever 21, que era uma marca modinha, popular para a molecada, que minha filha consumiu. Então, o luxo e o popular estão fechando. Por quê? Porque as pessoas não estão mais com a prioridade de trocar de roupa, de comprar de roupa. Mas todo mundo anda com um celular novo. Mas todo mundo anda de Uber. Todo mundo tem um Wi-Fi em casa. Então, o comportamento. Então, a Fórum e a Triton era uma marca de comportamento. Você fala assim, olha, eu preciso... A melhor frase que eu vi foi de uma cliente no shopping em Guatemi. Ela entrou lá e falou assim, olha, eu preciso comprar um vestido para eu sair esse final de semana, senão eu não vou ficar legal numa festa. Então, fazia parte do emocional dela. Sim. Então, quando o teu produto vira uma necessidade na cabeça da pessoa, que pode demorar 50 anos e pode nunca acontecer, aí você sabe que você zerou o jogo. Fazer uma Zerou marca o jogo, porra! Isso aí. Beleza, e aí então viemos para Estados Unidos, falamos assim, vamos começar, zero o jogo de novo, vamos começar a empreender novamente. De novo. Você não tem o que fazer, né? E sem não é legal o aval, né? Sem o aval da Fórum. Sem o aval da Fórum. Agora o americano não sabe que é Fórum. Os caras agora não tem mais o titio, não tem mais ninguém. Tem nada, mas eu te falei, isso aí é a síndrome do filho do dono. Fique tranquilo, você chegou lá com a sua competência. E aí veio provar nos Estados Unidos que já dizia Frank Sinatra, se eu posso fazer aqui, eu posso fazer em qualquer lugar. Ele diz isso na música de New York. If I can make it there, I can make it anywhere. É muito forte isso. Olha, eu acho vamos zerar o jogo, vamos começar de novo. Teve uma coisa muito legal que aconteceu comigo. É a primeira vez que eu vou falar isso, tá? Olha a moral que você tem. Exclusivo, pra você, exclusivo. Eu nunca falei isso pra ninguém. Boa! Nem meu tio Tufi sabe. Puta nem minha mãe sabe. 2 meses antes de eu morar aqui, recebi uma ligação de um headhunter. Mentira. Tudo bem, André. Era um cara que trabalhava com a gente. Quando eu era presidente da companhia, eu contratava ele para ele trazer os executivos. Para você. Então, ele era um prestador. Disse, tudo bem, vamos tomar um café e tal. Eu fui lá tomar um café com ele. Ele falou, cara, tudo bem, e aí, como é que tá? Eu falei, tô indo morar nos Estados Unidos daqui 2 meses. Não, você não vai, não. Eu falei, como assim, cara? Não, você não vai. Ele me puxou um envelope amarelo assim, falou, tem a proposta da sua vida aqui. Eu falei, sim, pode levar esse envelope embora. Aí, eu não vou ser, lógico que eu não posso falar qualquer companhia. Claro, né? claro. Mas eu recebi uma proposta para ser presidente de um grupo gigante, internacional, na América Latina. E eu não fui na entrevista. Mas aquilo, psicologicamente, para mim, foi muito bom, porque eu falei assim, eu não contei nem para minha esposa na época. Eu falei, se eu contar, todo mundo vai falar, você é maluco, tá louco, vai ganhar não sei quanto, contrato de 3 anos, vai, enfim, ia dar um outro patamar na minha carreira como executivo. Claro. Mas eu não queria mais ser executivo. Segundo, eu queria ter essa experiência nos Estados Unidos. E terceiro, de empreender sozinho. Eu queria isso, correr o risco. É uma coisa muito louca, né? Você fala assim, pô, o cara quer correr o risco. Eu queria correr o risco, porque eu sabia que era um risco calculado.
E eu sabia que eu tinha capacidade, não sabia quanto, porque a loja está entrando no mercado novo, né? Você veio para cá, você sabe como funciona aqui, né? Que a gente fala que é Escravos Unidos da América, É né? isso aí. Então, trabalha muito, muito mais do que trabalhava no Brasil. Mas isso me deu muita força mental, quando eu falei assim, agora não pode dar errado. E aí eu montei a imobiliária com os meus sócios, enfim, montei a equipe, tudo que eu aprendi a Fórum, eu falo que foi uma escola. Aham. Foi uma escola de tudo para mim, de administração, de gestão de pessoas, de marca, de processos, de serviços, de excelência, que eu apliquei nas minhas companhias, só que sozinho. E a maioria das coisas, lógico que eu fui um cara que eu tive a oportunidade de estudar muito, fiz depois uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, fiz um MBA, chamava FGV-CEO, que era só para presidentes de companhia. Tive muita oportunidade de estudar com muita gente boa, que se aprende muito, né? Nesse lugar, às vezes, você aprende mais com as pessoas que estão ao seu redor do que com o próprio conteúdo acadêmico. E então, eu falei assim, ó, agora é a chance de eu colocar tudo em prática. Muita coisa que estava na minha cabeça. E aí fundamos a imobiliária. E depois de 3 anos, aí sim, eu vim com uma coisa diferente. Porque a imobiliária, quer que não, era uma boutique e tal, mas tinha alguns brasileiros fazendo. E era uma oportunidade que eu enxerguei de fazer diferente, mas existia. E aí eu fiz uma viagem de motorhome e fiquei louco. Falei, nossa, que legal isso daqui, a experiência de viagem. Fiz uma vez, fiz a segunda, fiz a terceira. Os 3 tinham uma coisa em comum, serviço ruim. Falei, nossa, tem uma oportunidade aqui, porque o motorhome é legal, a experiência é legal, é o país que te proporciona isso, mas o serviço é ruim. Falei assim, vou montar um negócio desse, com o serviço brasileiro, com o serviço do que a gente gosta de oferecer. Não é para brasileiro. É o estilo, é o garçom que te serve num restaurante brasileiro. O Que é cara, diferente. o teu copo tá lá, começou a baixar aqui, ele encosta ao teu lado, dá licença, senhor, vai lá e põe no teu copo. Isso acontece aqui nos Estados Unidos, acontece nos restaurantes caríssimos. Exatamente. Entendeu? Onde vão os milionários. Lá no Brasil, não. Restaurante de classe média, você tem um serviço 5 estrelas em qualquer lugar do mundo. Mas lá é classe média, já tem esse serviço, que é os últimos anos que eu vivi no Brasil. Então eu Que é cultural, né? Exatamente. Então a gente tem um bom serviço. Primeira coisa, você que está aí nos ouvindo, não tenha o sentimento de vira-lata. Lá os americanos são melhores, lá eles fazem melhor. É o maior país do mundo. É o maior país do mundo. Tem muita oportunidade, é um mercado aberto, mas nós brasileiros, com tudo que a gente passou, se você tem uma história de sucesso no Brasil, você também pode ter não só nos Estados Unidos, mas em qualquer lugar do mundo. Então, essa autoconfiança, os Estados Unidos me deu demais. Hoje eu não tenho medo de só receber. Amanhã, lógico que eu estou muito feliz aqui, não quero sair daqui, não tenho nenhuma intenção, zero, mas é só uma suposição. Se eu receber uma proposta para trabalhar na Europa ou na Ásia, eu vou sem nenhum medo. Vou fazer minha lição de casa. Então, eu aprendi. E onde foi? A base que o Brasil me deu, a base que a Fórum, a Triton me deram. Tá? E tudo que eu vivenciei lá depois com a Road, com meu tio, com a marca da minha prima, e comecei depois a Dweck Realty e a Dweck Motorhomes, onde eu tive um outro sócio, tenho até hoje, o Flávio, e na imobiliária Carolina, que me dão muita força. Eu acho que é uma coisa muito importante. Você que quer ser empreendedor, escolha bem o seu sócio. É 99% do negócio você ter um sócio bom, que você possa confiar, que sonhe junto com você, que não te puxe para baixo e também não te deixe fazer loucura. Porque 2 sócios loucos, eu e você ia quebrar a empresa. Nossa senhora, eu precisava chamar a Mel para resolver a nossa vida. Por isso que a Mel é minha sócia, velho. Né, Mel? Por isso que você tá comigo. Senão ia dar o quê? Ia dar merda, 06. A Mel cuida de mim, eu promovi. Ela é nova CEO agora. Tá certo. Ela que toca na pagada. CEO da vida. CEO da vida. CEO geral. E aí, beleza, você chegou aqui, montou todo esse negócio, e aí, faniquito no rabo, enfim. Fora isso, antes de eu entrar nesse assunto, também dá uma pilotada, né? Piloto, né? A pilotada já foi de Piloto, locutor, não vai dar tempo de falar tudo que tem para falar hoje. Ele tem que sair daqui a pouco. Isso é rapidinho. Minha paixão era automobilismo, só que é o esporte mais caro do mundo. E eu não tinha grana, imagina. Quem saiu lá do lar das crianças, imagina. Eu consegui, com 20 anos de idade, comprar um kartzinho velho. E aí comecei a ir e tal, e aí um amigo ajudou, o outro ajudou, e aí os fornecedores da Fórum, que a Tuca me patrocinou, A Tuca e outros, patrocinou, e me ajudava assim, patrocínio, ajuda mesmo, um pagava um pneu, outro pagava inscrição, nada muito. E eu consegui me profissionalizar também. Cheguei a ser piloto de Stock Car no Brasil, ganhava salário. É mesmo? Foi assim, muito bacana, uma época de ouro, na época do Ingo Hoffman, nos anos 90. Você, acho que conversou com ele ontem, ou hoje, com o Rubinho. Sim, ontem a gente entrevistou Ontem ele. você estava com o Rubinho. É da mesma época?
Ele é a mesma idade que eu, Porque ele também mas começou eu no comecei kart, né? velho. Eu comecei a correr de kart com 19 anos de Tá. idade. Ele começou mais Ele novo. começou novo. Então, quando eu comecei, eu conheci o Rubinho justo nessa época. Em 92, Aham. ele estava na Fórmula 3 na Europa, depois Fórmula 3000 e depois Fórmula 1, se não me engano, ele entrou na Fórmula 1 em 93. Foi um pouco antes do Senna falecer, que foi em 94. E o automobilismo era minha paixão. E me ajudou muito na minha carreira de empreendedor e de executivo, que é uma coisa também que é muito legal, uma dica para você. O esporte, tenha um hobby, porque ele vai te ajudar a dar disciplina. Para você ser um bom atleta, não precisa ser um atleta profissional. Tá? A gente está vendo tua bicicleta aqui, você devia fazer triatlon. Tem que acordar de manhã, tem que treinar tanto, tem que balancear a alimentação. A tua vida de empreendedor é igualzinha, não muda nada. E aí, os anos passaram. Em 2003, quando o Isaac lá me chamou, falou assim, olha, agora você vai ser o diretor, as 2 notícias, tal. Falei, agora eu preciso parar de correr. Aí eu parei de correr. Você fez Depois uma de 10 anos, pausa. eu tive que fazer uma escolha, que também é uma coisa muito importante, saber falar não. Eu não poderia, eu tive que falar não para uma paixão, que era o automobilismo. Parei, mas fiquei com isso na cabeça. E aí o mundo dá voltas em 2009, final de 2009, até lembrar que meu grande amigo Luiz Carlos Largo, narrador da ESPN, me ligou, falou, André, tem uma corrida aqui, você não quer comentar comigo como convidado especial? Eu entrei nisso e fiquei 2009, 10, 11, 12, até quando eu saí do Brasil. Trabalhei no Band Esportes, trabalhei no Speed Channel e, recentemente, aqui nos Estados Unidos, foi como o mundo dá volta, né? Eu tinha escrito, um ano atrás, quando eu completei 6 anos, a única coisa que me faltava, pessoal, na vida, era trabalhar como comentarista de automobilismo. Que legal. E aí, em maio desse ano, recebi uma ligação de um amigo que era da Globo, na época, do Sport TV. Falou, tô aqui em Miami e tal, tem um canal novo entrando, de streaming digital. É a Netflix do esporte, chama DAZN. Você não quer vir aqui comentar as 500 milhas de Indianápolis? É a categoria que eu mais conhecia, que tinha meus amigos, o Elinho, o Tony Canaan. Indianápolis, que já tinha estado, e uma paixão que eu tinha, que fazia 6 anos que eu estava enferrujado, mas eu sabia comentar. Claro. E aí voltei, não saí mais, e depois recebi um convite da nossa Rádio USA para ser comentarista de Fórmula 1. E tá no ar. Tamo aí. Porra, fico feliz. Eu também. E aí, vamos fazer um paralelo, que eu acho que eu gosto muito de fazer esse paralelo. Automobilismo e mundo dos negócios. Qual a relação que tem isso? 100%. Saber a hora de acelerar, de brecar, curva perigosa, chovendo, probabilidades. Como é que você enxerga? Que paralelo você consegue fazer? Porque são 2 especialidades suas. Sim, Dá uma palestra boa isso aí, hein? Olha, é verdade, você me deu uma ideia, hein? Aí, hein? Fica a dica. Cara, ó o meu guru Olha, aqui, fica ó. uma Vai dica ser meu boa. empresário aqui. Boa, cara. Eu topo, hein? Tem tudo a ver. Faço a produção dessa palestra. Bora. Tem tudo a ver, porque assim como no automobilismo, no seu mundo dos negócios, volta a falar, empreendedor não é dono, não precisa ser dono, pode ser empregado. Tem hora que você precisa ser arrojado, tem hora que você precisa ser conservador. Tem hora que você precisa saber poupar, tem hora que você tem que controlar a ansiedade, tem hora que você tem que ter na cabeça o planejamento. Por exemplo, começou uma corrida, está muito calor, você fala assim, olha, não vou desgastar muito o pneu no começo, porque eu sei que a partir da volta tal, o pneu vai estar bem, eu vou atacar nas 2 últimas voltas. Planejamento. Só que tem que ter paciência para isso. Controlar não, na verdade é o seguinte, se adaptar ao inesperado. Tá na corrida, um cara rodou na sua frente, você foi lá para trás, você não estava prevendo isso. Na empresa também acontece. Então, aqui a gente está nos Estados Unidos, eu mudei para cá, o dólar estava 2, subiu para 4, eu vi um monte de gente fazendo piadinha. Falei assim, agora eu quero ver, fazer o negócio com 4, porque com 2 qualquer um fazia. E a gente teve que se adaptar ao 4. Entendeu? Na época do impeachment, depois, e até hoje, né? Tá 4. A gente se adaptou ao 4. Entendeu? Então, o mercado, tanto o mercado imobiliário quanto o mercado de turismo, né? Que é o mercado dos motorhomes, tive que me adaptar. Então, assim como no automobilismo. Mas a maior lição que tem, para mim, é trabalhar em time. O automobilismo, você olha lá o piloto, a gente torcia para o Senna. Tinham 300 pessoas por trás da equipe dele. Ele era o cara que estava ali no volante, acelerando, trocando de marcha, freando e fazendo ultrapassagem. Mas tinha uma retaguarda enorme por trás. E eu falo isso com muito conhecimento de causa, por quê? Porque eu fui da retaguarda durante muitos anos. Eu fui um cara que eu trabalhei 20 anos, 21 anos na Fórum, ninguém me conhecia. O Tufi era a estrela que estava certo, o criador, o fundador, o meu patrão, entendeu? Mas ele tinha uma retaguarda, um time muito bom por trás. E gente que entra e sai, lógico que não é perfeito, né? Assim como no automobilismo. Então, o trabalho em equipe que você tem que ter
num esporte desse, que parece que é um esporte individual, muita gente fala assim, automobilismo é esporte individual. Você está lá sozinho no carro, fica lá 1 hora acelerando, freando, vê o que faz. Não, você já programou tudo antes. Então, para qualquer negócio que você vai fazer na vida, você ter uma boa relação com as pessoas e fazer com que as pessoas... Porque quem ganha, ganha junto. E quem perde, perde junto. Então, essa é uma lição, porque muita gente não sabe perder, quando perde, bota a culpa no outro, e quando ganha, bate no peito. Fala que sou eu. E isso o automobilismo me ensinou. A gente perde e ganha junto. Boa, boa. Ó, concordo em gênero, número e grau. Se você fosse olhar para trás, o que você determina que foi o seu melhor investimento, assim, onde você, não necessariamente grana, eu tô falando tempo, não necessariamente o mais caro, mas o tipo, porra, isso aqui que mudou meu jogo. Se eu não tivesse feito isso aqui, eu não estaria aqui hoje. Eu acho que foi essa decisão de não aceitar uma proposta. Você vê, né? A minha melhor coisa que aconteceu foi uma negativa. Então, olha o paradoxo. Foi seu melhor fracasso. Não é nem o fracasso, foi declinar. Eu declinei para ser executivo de uma multinacional que poderia estar lá até hoje bem, a empresa está bem, tá, em vários países do mundo, cresceram bastante, atrás de um sonho. Então, às vezes o sonho, ou muitas vezes o sonho, tem um sacrifício enorme e você tem que sair da zona de conforto. Então, as pessoas querem o melhor dos mundos. Eu quero o melhor do Brasil, meus amigos, minha família, a praia, o happy hour, o futebol, e quero o melhor dos Estados Unidos. Quero a segurança, uma moeda estável, um lugar mais simples dos impostos. Então, eu quero o melhor de tudo. Não existe mundo perfeito. Então, eu sabia disso. Então, eu saí da minha zona de conforto. Então, ali mudou minha vida. Então, aquela decisão que eu sabia também que tinha risco, porque daí a gente volta a falar do risco. Para você ser feliz e alcançar seu sonho, tinha risco, fazendo paralelo com o automobilismo. Os grandes campeões, às vezes, são os caras que mais batem, que mais rodam. Entendeu? Eu lembro do Schumacher, que pouca gente concorda com isso, mas foi o melhor piloto de todos os tempos. Mais do que o Senna, independente do Senna ter falecido precocemente, é o cara com os maiores números. O Hamilton agora tá para bater. Mas é o cara que... Eu tive amigos que participaram da carreira do Schumacher, né? Piloto de teste, Felipe Massa, Luciano Burti na Ferrari, né? Eles me contavam, falavam assim, o Schumacher era o seguinte, era o primeiro a sair, o último a chegar, ficava lá discutindo com o engenheiro, vinha para a pista, voltava, o cara já era tetracampeão, pentacampeão, mas não importa. Então, o cara, ele focou naquilo e falou assim, eu vou correr o risco que eu quero ser o melhor. Então, ali foi o risco que eu corri e volto a falar, o psicológico, falar assim, agora tem que dar certo. Porque eu abri mão de uma coisa que era muito boa, confortável, estaria bem, bonito lá, salário, bonitão, multinacional, viajando de classe executiva. Não. Empreendedor viaja de econômica. Entendeu? Come na esquina mais barato para economizar, para investir na empresa. Acorda cedo, trabalha sábado, domingo e feriado. Não tem zona de conforto, só que você vai realizar teu sonho. Quanto custa o teu sonho? O meu, para mim, custou muito caro. Eu tive que abrir mão. Mas estou feliz com a decisão. Abriu mão muito de família, Natal, Ano Novo, que era uma época de pico, né? Sim. Principalmente em loja de shopping, a gente sabe que o quanto vende no Natal, quanto vende enfim, nessa época de virada. Tudo tem um preço, né, cara? Ah, com certeza. Não vende eu acho que isso daí fácil. você tem que ter um equilíbrio. Então, aí, se você fizer uma pergunta, qual é o maior desafio? O maior desafio é você ter o equilíbrio. Porque é muito difícil. Sabe por quê? Porque a oportunidade, às vezes, aparece quando você não está querendo ela. E ela aparece, fala assim, putz, esse ano para mim vai ser um ano abençoado. Ano passado foi um ano que eu trabalhei muito, plantei demais, foi um ano ok, bom, tal, mas esse ano já começou muito bom, porque a gente plantou. Aí eu falei assim, putz, esse ano eu queria fazer uma viagem no feriado agora de 21 de janeiro, de fevereiro, de março, sei lá, os feriados que tem. Não vou poder. Por quê? Porque apareceram coisas. Então, você tem que abrir mão disso. Então, o equilíbrio é uma busca, é um desafio. E volto aí à tua pergunta na época da forma. Fala, pô, dá para ter parado, dá para ter reduzido, dá para ter diminuído? Dava, mas a gente não quer. Você também podia. Quando você ganhou um aprendiz, você podia falar assim, olha, aqui, eu sou o cara agora, vou só dar consultoria, boto minha chancela lá que eu ganhei um aprendiz e tá tudo certo. Você podia estar lá no Brasil, você era um cara lá. Entendeu? Você começou do zero aqui de novo, novamente. Então,
É isso que move a gente. Eu gosto dessa adrenalina e o automobilismo me ensinou isso. Dá isso, né, cara? É uma loucura. E aí, falando, você é um cara que tem essa. Acho que todo empreendedor tem essa pegada da emoção. Como é que você planeja futuro, não planeja? O que pode se esperar? Tem alguma coisa nova que vai acontecer? A gente está fazendo esse bate-papo aqui no começo do ano, no começo de janeiro. O que está programado para esse ano, para os próximos anos? Coisas novas, empresas novas, segmentos novos. Você é um cara que está sempre buscando conhecimento, isso é importante dizer aqui. Está saindo daqui, está indo para a maior feira de motorhomes do mundo, né? No final de semana. No final de semana. Então você é um cara que busca o conhecimento, né? Você poderia não buscar tanto, mas busca. Está ativo nas redes sociais, que a gente vai falar um pouco sobre marketing digital, mas como é que você está olhando para esse teu futuro? Se tem alguma coisa diferente aí que você está vendo que a gente não viu? Eu acho que é uma coisa que é legal, né? Eu procuro para mim, e deixo a dica, mais uma para vocês, é tentar unir o online com o offline. Então, por isso que eu falo assim, por que eu vou na maior feira de motorhomes do mundo? Podia assistir na internet, vai estar lá disponível. Mas nada vai substituir você lá no dia a dia. Então, os meus desafios para agora, para as minhas companhias, para a minha vida, é sempre estar no offline e no online. E aí, isso daí tem que casar, que é muito difícil, é muito complicado, porque são times diferentes. Eu sou um cara de quase 50 anos de idade. Eu posso ser considerado old school, mas eu tenho que estudar muito mais do que você que está me assistindo, que tem seus 20 e poucos, 30 anos, para ter uma chance de concorrer com você. Então, eu vou estudar mais do que todo mundo. Então, se você tem alguma deficiência, ou se tem alguma coisa que você sabe que o teu concorrente é melhor, ou que uma geração é melhor, vai estudar mais. Vai atrás de experiência. Talvez eu vou ter mais experiência do que você, mas você vai ter mais ter habilidade em outra coisa. Então, o que acontece? Acelera a tua experiência. Eu vou acelerar meu estudo, eu vou lá na feira, eu vou atrás, eu vou fazer o curso de marketing digital do Porcel, eu vou atrás das coisas. Por quê? Porque isso daí é o que vai te mover. E eu, para esse ano, tenho isso muito claro. Foco, entendeu? Um cara que faz tudo, não faz nada. E eu já tenho um problema com isso, porque eu fiz uma faculdade de administração de empresas, que é a melhor e a pior faculdade do mundo. É a melhor que se aprende um pouco de tudo. Fala assim, eu sei um pouco de tudo, mas tudo de nada. Pouco de tudo, tudo de nada. Então, administração. Então, você precisa saber, falar assim, onde eu sou bom? Entendeu? Na parte financeira, na parte de marketing, na parte de vendas, na parte de produção, na parte de planejamento. Alguma coisa você não vai ser bom. Então, essa coisa você vai ter que estudar mais. Quer abraçar o mundo? E as pessoas não estudam. Fala assim, eu não sou bom de matemática, então já desisto. Eu não sou bom de planejamento, então já desiste. E vai só para o resto. Pelo contrário, então eu quero focar. Entendeu? E o foco aqui nos Estados Unidos é um mercado gigante, assim como é o Brasil. Você tem que focar. E eu vejo as pessoas querendo vencer na vida, querendo ganhar dinheiro, querendo fazer a empresa funcionar, mas elas não focam, elas dão tiro para tudo quanto é lado. Ou, eu assisto 85 canais no YouTube, faço 32 cursos e vou em 280 feiras. Esquece, não vai dar certo. Não consegue nem processar. E eu falo, não falo nem por mim, que eu estou com quase 50 anos de idade. Com 20 também era assim, com 30 também era assim. É muita informação hoje. E hoje você tem acesso à informação muito fácil. Você tem uma facilidade muito grande nisso aqui, né, cara? Não tem jeito. O celular está aqui para te entregar tudo o que você quiser e não é desculpa. Ó, se você pudesse olhar, a gente falou aqui há pouco de fracasso, né? Por onde você passou, assim, que deu muito errado e depois com o tempo você parou e falou assim, porra, naveguei por esse caminho aqui, passei por essa estrada e foi bom porque dessa estrada esburacada, que nem pavimentada era, eu tirei esses ensinamentos aqui que depois aí, chegando quase aos 50 anos, eu falo, porra, se eu não tivesse passado por lá, eu não estaria botando isso aqui em prática agora. Que se a gente pudesse chamar do seu melhor fracasso, qual seria ele? Eu acho que todo fracasso tem que tirar a lição, né? É. O meu maior fracasso foi em 2005, em Indianápolis. Eu cometi um erro que nunca mais eu cometi, que é deixar o emocional mandar na tua decisão de negócio. Mandou. Eu acho que o emocional faz parte, mas ele não pode mandar. A gente licenciou a marca de um piloto e não fizemos planejamento, porque Indianápolis era uma corrida que era meu sonho assistir. O piloto era meu amigo,
a marca era legal, o projeto era meio legal, meus sócios estavam super empolgados e eu era o cara que tinha que puxar o freio de mão naquele dia e eu me envolvi com isso. Emocionalmente. Foi um fracasso de vendas, de estoque, de planejamento, de tudo. Tudo que podia dar errado, dava errado. Eu lembro que em 2005 isso, né? Então eu tinha 32 anos de idade. Meu sonho era ter uma Mercedes no Brasil, né? Então virei lá diretor da Fórum, tal, comprei uma Mercedes, 0 quilômetro. Então fiquei dos 13 aos 17, 18, 32, 15 anos juntando dinheiro, comprei uma Mercedes. Perdi ela em uma semana. Mentira. Voltei para o Brasil e tive que vender a Mercedes porque tinha uma coisa que era mais importante para mim, que era honrar o meu nome. Claro. E eu paguei todo mundo, vendi a Mercedes, fornecedor 1, fornecedor todo, despachante de doaneiro, todas as operações, aluguéis da loja, tudo que a gente fez. Paguei todo mundo, fiquei sem a Mercedes, que era meu sonho, mas foi bom, sabe por quê? Porque eu paguei com o meu sonho. Eu sou um cara que gosta de carro, eu demorei, eu lembro que eu botei uma Mercedes prata, tinha, sei lá, 2.000 quilômetros. Nossa. Então, mas foi uma lição. Essa frase é forte, hein? Foi Paguei boa. com o meu sonho. Foi Porra, ótimo, mas foi bom. Foi bom. Na época, foi o único dia na minha vida que eu me lembro que eu fiquei depressivo. Que eu não um sentimento muito ruim, porque você não consegue explicar. Você acha que é frescura da pessoa? Não. Foi o único dia. Eu estava em Indianápolis, era domingo, caiu a ficha que na verdade é redundância, né? Caiu a ficha que a casa caiu. Eu falei, nossa, ferrou. Deu merda. Aqueles X mil peças que a gente comprou vendeu 10%, ou 15%, ou 20%. Mas eu adiantei meu voo, eu fui para Chicago, eu fui com meus 2 sócios e foram muito bacanas comigo esses caras, Vicente Siciliano e o Altair Pedra. Cheguei para eles e falei assim, eu não estou bem, já deu que tinha dado errado, todas as responsabilidades eu vou assumir, eu era o cara que tocava essa parte do negócio, mas eu preciso ir embora um dia antes. A gente ia embora na segunda-feira, eles falaram assim, André, vai embora que você não está bem. Eles e fizeram toda a desmontagem da loja, a parte de logística, tudo, e me deixaram ir embora. Foi a melhor coisa que aconteceu, porque foi uma viagem super longa de Indianápolis para Chicago, conexão de 5, 6 horas, pegar o voo de Chicago para São Paulo e pegar um carro e ir para casa, demorou, sei lá, umas 15, 20 horas essa viagem. Foram as 20 horas, eu não dormi nada, e eu fiz a maior reflexão, falei assim, que lição que eu vou tirar isso da minha vida? Faz 15 anos. Foi uma lição e me ajudou a estar aqui hoje. E aí, se você pudesse deixar assim, uma dica de ouro, se você pudesse falar, ó, se eu pudesse resumir, é isso, o que você deixaria hoje para o cara que está lá com a tua pequena e média empresa, está começando, tá? Para onde que ele precisa mirar a atenção dele? Assim? Óbvio, para zilhões de lugares, né? Mas você, com a tua experiência, por tudo que você... Se você pudesse elencar assim, uma coisa que, na tua opinião, é muito importante, o cara não pode tirar o olho. Mapear o concorrente. Concorrência. Você tem que mapear o teu concorrente e fazer o que ele não está fazendo. Boa. Mesmo que você não queira. Então, se você viu que tem uma brecha de um negócio que o teu concorrente não está fazendo, é aí que você vai ganhar espaço. E a maioria vai, meu concorrente mudou o produto para tal. Eu preciso fazer igual, senão eu vou perder mercado. Meu concorrente mudou o preço, eu preciso baixar o preço, senão eu vou perder mercado. Ele aumentou o prazo de pagamento, tem que fazer. Não, olha, agora o Porcel está fazendo um curso de marketing digital, criou comunidade. Eu também tenho isso, também vou criar igual. Não, faz o que ele não está fazendo. Olha o Porcel, ele é o cara bom, é o cara que você está se comparando, olha o que ele não está fazendo. Por quê? Porque se você fizer igual ele, você vai ser mais um no meio da multidão. Então, mapear o seu concorrente. Sabe como eu aprendi isso aqui no Real Estate? O meu concorrente, eu entrei, eu olhei e falei assim, quem que é o maior cara aí, o mais ferrado? Perguntei para 10 clientes. Pesquisa. Isso é uma coisa importante. Hoje o Instagram até para você mapear o seu concorrente, você vai ter que fazer uma pesquisa antes. Quem que é o cara aí, o cara mais legal? Não, o cara é o X. E 70% responderam o mesmo cara. Falei, pô, legal. Comecei a seguir ele em todas as redes sociais, assisti todos os vídeos dele, todas as matérias, tudo. Eu sabia mais do cara do que ele. Legal. E aí eu encontrei ele um dia e conheci ele. Me apresentei, muito prazer, tal. E me cumprimentou, foi super educado. E aí alguém falou para ele isso, falou, cuidado que esse aqui vai ser o teu concorrente. Falei, não levou muito a sério. Ele vendia na época 10 vezes mais do que a minha companhia. E eu tenho certeza hoje que minha companhia vende o dobro da empresa dele. Mentira!
Por quê? É mesmo? Ele nunca... E aí você Menosprezou o stalk, oponente. você faz o stalk na internet. Eu Uhum. vi que ele não seguia minhas redes sociais, que ele não estava no mail da minha empresa. Eu me cadastrei no mail da empresa dele, tudo legal. Entendeu? Não, Tem tava nada de fazendo legal. nada de... Normal, eu segui ele na rede social, me inscrevi no mailing, queria saber o que ele estava fazendo, ia atrás da informação não é nada de desonesto, antiético, de ligar para cliente dele. Nunca liguei para uma pessoa da equipe dele, nada, zero. Muito pelo contrário, 2 vezes até que 2 pessoas quiseram trabalhar comigo, falaram, você conversa com o cara primeiro, que eu não quero que faça comigo. Claro. Mapeia o teu concorrente e não ignore. Fala assim, não, aquele cara não é meu concorrente, deixa para lá. Ele vai comer pelas beiradas, você não vai conseguir acompanhar. Você tem que olhar isso, porque uma hora você vai focar em alguém. Quando você crescer, alguém vai focar em você. Por isso que eu olho assim uma palavra, né? Mapear concorrência e inovação. Por quê? O cara te mapeou, começou a ver o que você está fazendo, fazer uma coisa diferente, faz outra. Porque ninguém nunca vai saber aquilo que você está pensando. Na tua Fala assim, cabeça. o meu próximo passo, qual que é? Ninguém sabe. No máximo vai ser teu sócio, alguém da tua equipe que vai discutir, mas isso é muito importante. Então você está sempre, isso os Estados Unidos ensina, porque é um mercado muito rápido. Se você pensar, planejamento de 5 anos, tá bom, mas a ação é diária. É no dia seguinte. Eu falei isso no meu stories logo no começo do ano. Falei assim, pô, gente, era dia 8 de janeiro, né? E uma conta que eu aprendi no varejo. Você vê que é a escola da Fórum de Administração. O varejo é o seguinte, 30 dias, 100%, cada dia representa 3,33% do mês. Passou um dia, 6,66%. Dobrou. Terceiro dia, 10%. Entendeu? 10% do mês. 3 dias é 10% do mês. Então você não pode deixar falar, mais um dia, mais 2, mais uma semana. Acabou, você vai perder espaço. Eu lembro que na minha imobiliária. Muito louco esse mindset, hein? Porque 3 dias é 10%, 10% do mês. É muita coisa. É muita coisa. Sabe por quê? Contando o final de semana é a porra toda. Não, porque imagina o seguinte, aí eu vou te dar o exemplo que eu passo para minha equipe. Teve uma corretora minha, mas excelente, muito boa. E a gente paga bônus. Eu tenho uma cultura de corporação. Apesar do mercado imobiliário não fazer isso, eu dou meta e pago bônus. Todo ano. E ela tinha batido 90% da meta aquele ano. Não ganhou bônus. Foi bem, mas não ganhou bônus. E aí, pelo Instagram dela, eu mapeei todas as férias que ela saiu. Ela tinha viajado 100 dias no ano. Porra, Trabalhou tem vaga pra nós lá? Assim, uma pessoa bem-sucedida, ganhava dinheiro, estava no momento da vida. É um trabalho independente, não é um funcionário, entendeu? Claro. Não é que você controla o horário e as viagens talvez podia ser um pouco de trabalho, mas enfim, ela ficou nos Estados Unidos 250 dias. Então, vamos falar que foi 70% do tempo ela ficou aqui. Se 70% do tempo ela trabalhou e bateu 90% da meta, se ela tivesse trabalhado mais, ela batia a meta. Então as pessoas não percebem isso. Que é o quê? É o feriado que você emenda no Brasil, que todo mundo quer emendar. Não emenda o feriado. Vai trabalhar, faz alguma coisa, mesmo que teu cliente não esteja. Eu lembro, eu falei assim, eu fechei um negócio no dia 3 de janeiro. Todo mundo de férias na praia, cara. Eu voltei dia 2 de férias, entendeu? Cheguei aqui 3 horas da tarde, já mandei minhas coisas, dia 3, 9 horas da manhã, estava fechando o negócio às 11. Já começou o ano e o concorrente está lá, tranquilo. Então, mapeia o concorrente, faz o que ele não faz. É isso aí. Teu concorrente sai 100 dias de férias por ano, sai 10 você. E a pessoa tem a história de procrastinar, né, cara? De jogar pra frente. No dia, eu lembro como se fosse hoje, e eu fiz isso, essa virada de ano, eu fui muito ativo. Quem me acompanha, essa semana eu dei uma aula sobre como é que eu tinha feito a movimentação que eu fiz nas minhas redes sociais, como é que tinha conseguido 6.800 curtidas em apenas 30 dias no Instagram, usando só o meu celular, sem impulsionar nada. E aí eu mostrei para as pessoas, abri cada post, expliquei cada post que eu fiz. Cara, no dia 31 eu estava tomando banho para entrar. Estava entrando para o banho, eu estava colocando meu podcast no ar. No dia 31 de dezembro. Onde todo mundo Tá já estava de branco, velho. Tá na festa. Você entendeu? E a gente conversou muito sobre isso. Fala aí, não foi, diretor? Do tipo, vamos colocar no ar, vamos montar o podcast, vamos colocar o Papo com Porça. Você levantar esse papel aqui, tava um monte de coisa aqui, inclusive tava mapeado do que a gente queria fazer. Então o cara fica jogando do tipo, vamos esperar o carnaval passar. Velho, que que já começou, né? Natal pro carnaval, são 2 meses. Porra, mano. Dá pra fazer muita coisa. Cara, é quase 20% do ano. Quase 20% do ano. Então, o ser humano tem
essa parada de ficar jogando para frente. E aí eu estava inclusive conversando com um fornecedor esses dias, o cara falou: você vai parar Natal, Carnaval, podemos voltar a falar dia 6? Eu falei: velho, eu não vou parar. Eu não tenho essa possibilidade de parar, até porque os 2 estúdios estão em casa, a gente trabalha direto, gera muito conteúdo. Então acho que está muito mais no mindset do cara do tipo, cara, enquanto você tá dormindo, alguém está faturando. É. Né? E você falou uma coisa importante. Eu fiz um curso, um seminário do Tony Robbins. Nunca tinha participado. Fui de curioso. Você foi agora no último? Foi agora no último, aqui em Miami, em novembro. Do lado de casa. Cara, tem uma frase, assim, ele bate muito em algumas coisas que é para te acordar, Claro, né? claro. São 15 mil pessoas ali, tem de tudo quanto é tipo. Tem adolescente e tem o tiozinho lá aposentado, entendeu? E tem o cara executivo, tem o cara empregado, tem tudo. Tá? Então é uma coisa difícil você fazer uma linguagem para todo mundo. Mas uma coisa que ele falava muito sempre, e eu usei para mim, é atitude e não deixa para depois. Não deixa para depois. Eu saí de lá, além de motivado, porque é um baita evento multinacional, energizado, né, cara? eu tinha 3 metas que eu tava deixando, tá empurrando. 3 coisas. Sabe o que eu fiz, cara? Eu falei, eu vou fazer esse ano. É isso aí. E eu pus na minha cabeça que eu vou fazer. Cara, eu sofri um negócio que eu tinha que estudar, o outro que eu tinha que várias reuniões, viagem, um outro negócio que era com a minha família. Cara, eu pus as 3 metas no ar. Não 100%, mas é o que você falou aqui no começo. É melhor você entregar um negócio com 99% do que ficar esperando o 100, o time pro 100. E perde. Eu já perdi muita coisa. Muito conteúdo, inclusive. Tanto que eu até criei o hashtag Bate Pronto. Bate Pronto, cara. Vamos fazer de bate pronto. Porque essa história de tipo, ai, grava, ai, não ficou bom. E aí já entrando nesse assunto de marketing social, de redes sociais, de marketing digital, eu entendo que as pessoas até têm um pouco de medo de gravar. Faz uma foto, não fica esperando o melhor vídeo, a melhor foto. Então, nessa maratona que eu fiz de final de ano, nesses 30 dias, onde eu tive, acho que, os melhores resultados que nós tivemos organicamente, foi de bate pronto, do tipo, porra, eu tive uma sacada da tampa dessa garrafa. Tampa de garrafa, celular, pau, escreve e posta. Sabe? Aquela história do tipo, ai, mas não, vou fazer a foto. Eu já sofri com isso. Há um ano atrás eu estava na China. Exatamente. Que eu fui resolver um negócio de umas pulseiras do show da Ivete Sangalo aqui na Universal. Cara, eu gerei tanto conteúdo, quer dizer, gravei tanto conteúdo que eu não pus no ar. E aí, meu celular apita para você, né? Há um ano atrás você estava na China. Sim. Cara, aí eu fui olhar, caralho, eu fiz muito conteúdo e eu não postei. Não valeu nada. Não valeu nada. Ficou para você. Ficou para mim, né? Então, eu acho que a história do hashtag bate pronto, vão para cima, cara, resolver, é uma grande sacada. E entrando nesse assunto, como é que você está vendo uma coisa que eu chamo que é a maior revolução que a gente já viveu, que é a revolução do marketing digital, das redes sociais, de você resolver a sua vida aqui, como um exército de um homem só, podendo ter a possibilidade de fazer o marketing da sua própria empresa, do seu próprio negócio, dadas as devidas proporções. Como é que você está vendo essa... Porque você passou por diferentes revoluções, vamos dizer assim, inovações. Como é que você está vendo essa? Eu acho que facilitou por um lado e por outro lado você tem que ter muita disciplina, né? Porque não só marketing digital, mas eu, por exemplo, eu sou um cara que uma das minhas empresas eu administro ainda. Parte financeira, pagamento, enfim, outras coisas. Eu faço tudo pelo celular. Mas, ao mesmo tempo, não pode falar assim, já que está no celular, eu vou fazer daqui a pouco. Então, o marketing digital, eu acho que veio para ajudar. Não tem volta. Não tem volta. Esquece. O cara que fala assim, não, eu não faço, vou aprender tal. Não tem volta. Pode ser que mude do Instagram para o Telegram, do Orkut para o Facebook, do Snapchat, não importa. Entendeu? Mas isso não tem volta. E eu digo pelo seguinte, a partir do momento que a minha mãe, com 70 anos de idade, está na rede social e meu sobrinho, com 5, está na rede social, significa que o negócio ele tem uma elasticidade de 65 anos. Perdemos então, para os robôs. Tudo que tem elasticidade é uma coisa que vai ter uma grande chance de eternizar. Vou dar um exemplo de um produto, Coca-Cola. Coca-Cola, qual a primeira palavra que um bebê fala? Coca. Antes de mama, antes de papa. Caralho, isso é novo, Fala hein? Coca. Fala Coca. Por quê?
Porque é uma coisa que eles conseguiram eternizar, uma marca que eternizaram. Então, tô falando de produto, misturando um pouquinho o Claro, assunto, claro, mas claro. o marketing digital, ele quando pega essa Quando ele elasticidade, tem essa amplitude, exata, ele não o é negócio vai tão muito segmentado. Vai longo, longe, cara. vai longe. Então você fala assim, pô, eu tenho uma empresa de motorhome, eu tinha uma empresa de moda, eu trabalho na rádio, eu trabalho lá no streaming digital, eu tenho minha imobiliária, eu tenho as minhas redes sociais, que hoje eu estou usando para, aprendendo aqui com o meu guru, né? Para dar conteúdo para as pessoas, para exatamente o que a gente está fazendo E tá aqui. fazendo bem, hein, velho? Estou tentando, estou Teu canal do aprendendo. Telegram ficou pronto antes do meu, não ficou, não? Não, foi Eu acho que depois. foi depois, Foi depois. mas eu vi, eu acompanhei isso aí. Parabéns, cara. Ficou muito Então, legal. estamos lá devagar. Então, é uma coisa que você precisa usar. E aí, o grande detalhe para mim, não é só usar pensando em vender. Não. Porque tem muita gente que fala assim, eu fiz, mas não deu resultado. Eu falei, que resultado? O que você estava esperando? Não aumentou minha venda. Eu falei, cara, mas peraí, você acha que... Você imagina o seguinte, então, vamos falar do old school, sou eu. Sim. Você fazia uma campanha de moda na Vogue, página inteira, uma edição. Você acha que a loja ia crescer Ia 40% da bombar venda? com uma edição. Uma edição na Vogue. Você não tinha que fazer mais nada. Que era mensal. Que era mensal. Você acha que não tem que fazer mais nada? Ô, Então- a Alexa tá participando da entrevista hoje. Que Vazou beleza. aí, diretor? Tecnologia, não tem problema. Estamos falando de marketing digital aí. A Alexa Ela está já tá participando junto escutando com a tudo gente. aqui, ela já ficou uma pistola que nós estamos falando dela. O Siri também. Era mensal, e aí o cara tinha expectativas. Sim, mas tinha que fazer várias coisas. Você tinha que fazer a ação da vitrine da loja. Você tinha Não que era fazer, só aquilo. você tinha que fazer o trunk show, que era tipo um desfile para os clientes. Você tinha que fazer uma ação, um trade market, que era no ponto de venda. Então, você tinha que fazer várias coisas Não era uma ao coisa. mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, a tecnologia veio para ajudar? Sim. Você tem que continuar fazendo, mas não tem volta. Então, eu pego as minhas duas companhias hoje. Elas, metade da venda tem que vir de marketing digital. Metade, das duas. Eu sou old school. Entendeu? Então, ainda eu posso me permitir aquele negócio do varejo. Do por 1 a exemplo, 1. dos motorhomes, a gente lançou agora uma captação de investidores, né, via um seed investment, que é um investimento de semente, que é a segunda fase, que a gente vai para um showroom na rua. Como se fosse um dealer, uma concessionária. Porque eu ainda tenho um apelo do cara falar assim, uau, eu vi esse motorhome e me tocou emocionalmente. Ou entrei na internet, vi a foto, vi o vídeo legal, mas quero ir lá ver. Então, você consegue juntar as duas coisas. Mas o digital é muito mais importante. Tanto que muitas redes de varejo quebrando. Quem que não está quebrando? Quem está nos dois. Walmart, que é uma rede de supermercado gigante que você compra lá tudo. Tem um online, tem um offline. Entendeu? Então, a rede de supermercado que não está no online está morta. Então, e a que não está no offline, talvez vai perder para o Walmart. Porque daí, voltando a falar, mapear teu concorrente. Ver o que ele está fazendo, ver o que ele não está fazendo. Então, você também tem que olhar isso e falar assim, o digital veio para ficar. Não tem, mas eu não gosto, mas eu não tenho paciência, eu contratei um cara lá para fazer. Não. Tem que se envolver. Porque o cara lá para fazer, ele vai te ajudar. Mas ele não sabe da tua história, não sabe o que você está pensando. Você acordou de manhã, quero fazer isso, é feriado, tem fuso horário. Entendeu? A gente tem um assistente virtual que a gente contratou na imobiliária, fica em Bangladesh. Tá? É um cara super rápido, enfim. Não é robô, tá? É uma pessoa dedicada para isso. Cara, tem um fuso. E aí? Entendeu? E aí? Eu vou falar assim, não, deixa para lá, vou esperar o fuso. Não. Você precisa saber, cara. Entendeu? Deixou programado? Entendeu? E coisa de programação, eu tomo cuidado. Por quê? Imagina o seguinte, a gente trabalhava com post na imobiliária, com post programado, diários. E aí eu comecei a ver que tinha algumas falhas. Por quê? Falei assim, imagina que era um sábado, era uma foto linda, maravilhosa da praia. Falei assim, bom final de semana a todos. E tava vindo um furacão. Cara, como que você vai fazer um post de falar assim, bom final de semana, sol e o furacão tá chegando? Pô, é quase uma ofensa para as pessoas. Porra, se é. Entendeu? Então eu percebi e falei assim, putz, espera aí, Já ganhou uns hater. Calma que não é bem assim. Então, isso no programado, se você não se envolve, você terceirizou, por quê? Porque o cara tá lá em Bangladesh. Ele não sabe que tem furacão, ele não sabe que tá chovendo, ele não sabe que morreram não sei quantas pessoas lá no Caribe, que inundou tudo, e você vai lá botar uma foto na praia? Sim. Então pode, cara. Total sentido. Tem a peça ainda por trás da programação, que é o ser humano. Muito. Tem que ter esse cuidado. Eu falo que a rede social tomou uma proporção, ela amplificou o coreto da praça.
o que era feito no boca a boca, né? O que ficava ali, hoje ele tomou uma proporção muito grande, é o que deixa eu transmitir daqui para o Brasil, a maior parte, 80% está no Brasil, 65% do meu público está no Brasil, 25% está aqui, tem um pouquinho na Europa, mas sem isso não daria, não teria como. A gente gosta muito de fazer evento ao vivo, tal, mas se não fosse o digital não daria para chegar. Mas tomar esse cuidado do que hoje eu tomo muito mais esse cuidado, que muitas vezes eu vou fazer uma live aqui e eu não peguei uma última notícia que aconteceu, sei lá, na Austrália que está pegando fogo, entendeu? E eu vou fazer alguma brincadeira, eu sou um cara que faço bastante brincadeira, eu vou fazer alguma coisa que eu não me liguei de uma coisa que está acontecendo globalmente. Então, tomar esse cuidado de fazer algo, obviamente, utilizar os robôs para nos ajudar, automação, tudo ok, mas tomar esse cuidado ainda tem que ter essa peça do ser humano. Humanizar a rede social, Humanizar né? Foi a uma rede palavra social. que você me falou. É verdade. Humanizar. É o que as pessoas querem. As pessoas querem ver a real. Por isso que quando a gente faz o Papo com Porça e live e tudo que a gente faz, é muito difícil a gente cortar e falar, não, isso aqui não vai. Ah, isso aqui vazou. Isso aqui não é legal. Claro, se tiver alguma coisa muito absurda, eu sempre falo, eu falei isso para você, se tiver alguma pergunta que eu te fiz e que você não curtiu, isso não aconteceu, a gente corta, mas a gente não corta porque caiu a garrafa, porque deu algum pau, deu algum problema e por aí vai. E a gente vai tocando. Eu gosto de fazer... Ah, eu ia te perguntar um negócio. Qual que é a foto sua mais antiga que você tem no seu celular? Quando... Acho que é o primeiro mês que eu estava trabalhando na Fórum. Mentira. Deixa eu ver a sua foto. Mostra aqui. Quero ver Estava essa com um foto. computador... De que ano que é? É de 80 e... Na verdade, eu entrei lá no final de 87. Foi no começo de 88. Era um computador AT86? AT8, mas pode Cara, ser. não é da tua época, eu sou mais velho que sou. você. Esses meus 32 anos não me deixam mentir. Deixa eu mostrar que tá mais fácil aqui no meu Instagram aqui, porque foi uma foto que foi bem comentada, lógico, né? Que é uma foto emblemática, essa foto aqui, ó. Eu vi essa foto, mano. Que ano que foi? 87. Esse moleque marrento. Quem não segue o Dweck, André Dweck, no Instagram. Então, eu não vou ler aqui o seu post, eu vou te fazer uma pergunta. Olhando aqui para essa foto, eu vou pedir para a edição colocar essa foto na tela. O que você falaria para esse cara aqui hoje? Lá naquela época, o que você falaria para ele hoje? Com a experiência que você tem? É uma coisa... Até me emociono, cara. É difícil me emocionar, mas... É difícil, cara, você começar do zero e chegar até onde a gente chegou. Até porque o país, assim, Brasil é um país maravilhoso. Mas se você não tiver um empurrãozinho, a tua perspectiva não é tão boa. Quando você vem de uma infância pobre, né? Uhum. E essa foto aqui, cara, já era, para mim, só de estar trabalhando ali do lado do computador, já era um sonho. Então, o teu sonho, cara, é uma coisa seguinte, eu acho que, olhando para esse garoto aí, né? Até eu vou ler aqui. Claro. Você não quis ler, mas eu vou ler. Foi um post que eu fiz no Dia das Crianças. Aham. E eu coloquei, em 1987, esse moleque marrento, com 14 anos de idade, morava na Vila Califórnia, periferia de São Paulo. Não morava na Moca ainda. A Moca já era o chique. Já era chique. Estudava numa escola pública à noite, na 8ª série. Mas tinha os sonhos de ser o presidente da maior companhia de moda do Brasil, ser um piloto de kart e depois estudar e morar nos Estados Unidos. Nunca subestime o sonho de uma criança. Então, eu acho que a grande lição que ficou para mim é que você é do tamanho do teu sonho, uma frase que todo mundo fala, ficou até meio jargão, né? Uhum. Mas o teu sonho, ele tem que ser fracionado. Boa. Não dá para você falar assim, olha, eu tenho um sonho de morar nos Estados Unidos e morar na periferia. Cara, daqui até lá tem muita coisa para acontecer. Uhum. Então é um sonho. Putz, eu quero estudar numa escola particular, que foi o que eu fiz, que eu queria me profissionalizar. Putz, eu quero ser chefe, eu quero ser gerente, quero ser diretor, quero ser presidente. Quero viajar. Eu entrei pela primeira vez na minha vida num avião com 23 anos de idade. Olha que louco. 23 anos de idade, eu não sabia o que era avião. Você que está nos assistindo, tenho certeza que você tem 23 anos de idade e entrou em avião pra caramba, a maioria. Porque era uma coisa que era a minha realidade. Mas eu não sabia que era ruim não ter viajado até 23 anos de idade. Era normal, pelo contrário. Eu olhei, minha mãe me deu Não, minto. Foi quando eu vim para Miami.
Minha primeira viagem, eu paguei em 12 vezes sem juros. Viemos em 5 amigos, ficamos num quarto do hotel, 2 camas, né, para cada um, e um sofá. A gente revezava quem ia dormir no sofá. Um Aham. carro só, entendeu? Então ali já era um sonho. Falei, qual que é o próximo sonho? E vai, qual que é o próximo sonho? Mini metas. Vai. Essa é a palavra, a mini meta. Porque senão o sonho fica tão distante Você não realiza. que você fala, nossa, cara, não tô chegando. Minha meta é vender 1 milhão. Primeiro dia, quanto você tem que vender? Você fica lá, não, tem que vender 1 milhão. Não, é os 3,33% do dia. Qual que é a tua meta? Divide. Vai atrás. Bateu mais? Não, aí já fica com uma folga. Fala assim, vai pro próximo, vamos pro próximo. Então, acho que toda a infância tem isso, né? Do garoto sonhador, aonde ele pode chegar. Sendo bem sincero, não imaginei que eu pudesse chegar até aqui. Mas eu não estou satisfeito ainda. Por quê? Porque o ser humano é eterno insatisfeito? Não. Pelo contrário, porque as portas vão se abrindo e hoje eu tenho sonhos que eu quero que minhas filhas realizem. Então, meu sonho hoje é minha filha entrar numa universidade americana, que eu não tive essa oportunidade. Uhum. Aí eu nem sonhei com isso, porque era impossível. Então, não vou sonhar com o impossível, porque senão vou me frustrar. Entendeu? O ser humano tem algumas coisas que causam sofrimento. Um é a expectativa. Expectativa alta, frustração alta. Segundo é comparação. Ah, mas pô, todos os meus amigos viajaram de avião com 15 anos de idade e foram para Disney. Eu não fui, sou um cara frustrado. Não. Entendeu? Então, é essa questão da fração dos sonhos, esse garoto aí. Tá com 14 aqui, né? Tava com 14, cara. Pô, nada. Mas abria mão de um monte de coisa, cara. Porque acordava, essa foto foi 7 horas da manhã. 7 horas da manhã você já estava na 7. empresa. O que acontece é o seguinte, minha mãe não dirigia. E eu tinha uma moto que eu comprei com o meu primeiro ano de salário. E ela morria de medo. E ela falou assim, e tal, não quer a moto, então vamos fazer o seguinte, ela tinha uma Brasília. Um carrinho velho, né? Falou assim, vende a moto a moto custava, sei lá, R$ 2.000 e a Brasília custava R$ 4.000. Falei, mãe, não tenho dinheiro para comprar carro. Falei, então vende a moto que eu te dou a Brasília e você me dá o dinheiro da moto e você fica com a Brasília. Só que eu não podia dirigir. E aí tinha um motorista da fábrica que não tinha carro. Então a gente juntou tudo. Falou assim, ele ia com o carro para casa, o carro que era meu e da minha mãe, e ele passava e pegava a gente, só que ele entrava às 7 da manhã. Então era aquele horário. Eu entrava às 8. Só que eu tinha que pegar a carona com o motorista, que era um amigo nosso. Então a gente pagava gasolina, o carro era nosso, para ele era bom, porque ele não precisava gastar condução, e para nós era bom, porque ele levava a gente para trabalhar, morava perto da minha casa. Então eu chegava 1 hora antes, cara, eu podia ser revoltado. Falei, nossa, tem que acordar às 5h30 da manhã para ir trabalhar, porque o motorista tem que vir aqui. Mas era o sonho, então estava tudo feliz, sempre feliz. Todo mundo que vem aqui tem direito a fazer uma pergunta para a audiência. Esse vídeo vai ficar no ar para a eternidade. Essa é uma magia do marketing digital. Imagina se a gente pudesse ter registrado essa tua história desde aquela época e tivesse no YouTube, você tivesse gravado. E essa é uma sugestão que eu dou para todo mundo. Registre os momentos. Mesmo que você não quiser publicar, se você não quiser que as pessoas vejam, registra. Pode até colocar no YouTube, deixa como um vídeo privado. Nem que você for daqui a anos mostrar para as pessoas, falar assim, ó, eu queria muito ter várias fotos minhas de quando eu comecei, de quando eu era estagiário, quando eu levantava 4, 5 horas da manhã. Então, essa pergunta vai ficar registrada aqui, as pessoas vão poder responder ao longo dos anos. Todo mundo que vem aqui tem direito a fazer uma pergunta para quem assiste o filme, para quem assiste o nosso bate-papo. E pode usar essa pergunta para o teu negócio, pode usar essa pergunta para a sua vida, pode usar essa pergunta para uma curiosidade que você sempre teve. Você vai usar do jeito que você quiser, dentro do seu negócio, do motorhome, ou da imobiliária, ou como piloto, como você quiser. Então, deixe uma pergunta aqui, as pessoas vão responder na medida que assistirem esse vídeo, uma curiosidade que você gostaria que as pessoas respondessem para você. Ótimo. Ótimo. Já tenho a pergunta Boa, na cabeça. Você que ouviu essa história aqui, se você fosse ler um livro sobre essa história, qual seria o título, a capa desse livro? Boa, muito boa. Eu acho que vira um livro aí, hein, velho? Profundo. Porra, muito bom. Velho, muito obrigado. Eu sei que você tem um tempo corrido e valioso por você ter trazido tanto conhecimento. Você é um dos executivos que eu aprecio muito, conhecia um pouco da sua história.
Com esse outro pedaço, eu acho que dá para fazer mais umas 2 ou 3 vezes esse papo com o Porça aqui, porque você tem muito o que ensinar, muito o que ajudar as pessoas. Eu acho Muito que aprender. Muito que aprender, Muito e que você aprender. tem esse mindset que é muito legal também. Mas só de você transmitir, e você está fazendo isso no seu canal do Telegram, nas suas redes sociais, só de você fazer isso, você já está ajudando muita gente. Eu acredito que sim, você pode fazer isso numa reverberação maior. Eu vejo claramente você falando de automobilismo, de empreendedorismo, juntando essas duas coisas. Você tem repertório, que é o difícil hoje, que é o mais difícil. Então, parabéns pela tua história. Você chegou aqui, não é porque era sobrinho do dono. Sobrinho, né? Sobrinho. Não é porque você era sobrinho do dono. Tá aí um puta executivo. Já veio para cá, já abriu 2 grandes empresas que já colocaram... Sabe quando você chega na luz e os caras botaram uma bandeira? Você já fez isso aqui. Então, parabéns pela tua história, parabéns pelas suas conquistas. Continuem assim. 0 jogo, vamos de novo, velho. Qual que é a nova agora? Porque você tem capacidade para isso, você já provou para todo mundo que você chegou aonde você chegou pela tua competência, pelo teu esforço, pelo profissional que você é, pela sua juventude, esse teu mindset de juventude, de querer aprender. Você viu que eu estava falando aqui, você falou, não, mas eu tenho muito que aprender ainda. A gente se acompanha no offline também, a gente se reúne em algumas situações e você tem essa juventude dentro de você. Parabéns mais uma vez, prazer ser amigo seu, meu velho. Eu que agradeço. Obrigado. Sempre bom estar só contigo. usando um jargãozinho aqui, eu sou um eterno aprendiz. Boa! Fechamos com chave de ouro. Muito bom, muito bom. Obrigado mesmo de coração. Valeu. A casa está aberta para você. O Papo com Porça está sempre... Meus canais estão sempre abertos para você. O Estúdio M à sua disposição. O dia que você quiser gravar aqui. Estúdio do Porça aqui também. É tudo nosso, meu velho. Valeu, tamo junto. Boa. Boa. Tira uma foto nossa, por favor. Bom, hein, velho? Pô, lógico que tem história para contar, meu. Falou muito. Muito bom.